porque nós nos desconectamos. Se nós quisermos de novo construir e conquistar um conhecimento, e talvez enfrentar o paradoxo do desconhecimento, nós vamos ter que começar a ligar o que está desligado, costurar o que está descosturado. Isso é muito difícil, porque isso não é tão fácil, não é tão encantador, né? O marketing tecnológico é muito mais fácil, é muito mais encantador, né? Mas, por exemplo, como se fabrica uma civilização de vovô e vovó sem neto? Não sabemos fazer isso. Nós inventamos sociedades, e esses nossos teóricos que explicam essas sociedades estão cada vez mais caducos, né? Porque a gente insiste em explicações que não batem com conexão de sentido, porque o mundo mudou e as teorias não, e a gente adapta e elas não se encaixam, e a gente dá um jeitinho, mas a gente não está costurando realmente, fazendo uma coisa em simbiose real. A gente está construindo artificialidade porque a gente está ainda separado. A gente ainda está separado. A gente está ainda em processo descontínuo. Então, por exemplo, a ideia do antibiótico é uma coisa absurda, porque se nós pensarmos em matar as bactérias, nós estamos matando 90% do que nós somos, porque muito pouca parte delas são as nossas inimigas. Ainda bem, senão nós teremos morte. Elas são muito mais fortes que nós. Qualquer filme de ficção científica, você derrota os ETs não é por armas americanas, é pelas bactérias. Questões fundamentais, então. Nós acontecemos em redes simbióticas com nós e com outros seres que fazem parte de nós mesmos. Isso cada vez mais fica claro que é algo extremamente singular também. Quando eu nasci e comecei a respirar, eu deixei de ser o que eu sou porque eu assimilei um diálogo com simbioses que cooperam a longo prazo comigo e vão montar uma rede, e talvez seja diferente de alguém que nasceu no hospital do interior, né? Que vão ter outras bactérias e outras conexões e outras redes. Então nós somos muito diferentes de nós mesmos. Então é muito mais complexo o conhecimento do que o discurso mágico da tecnologia. As máquinas não pensam. As máquinas são burras. E elas estão emburrecendo a humanidade. Porque talvez quem manda no planeta hoje é um sujeito oculto chamado sistema. O seu sistema, ele é um sujeito oculto. Ele tem as normas, ele tem os padrões. Eu me lembro quando a gente, o pessoal fora vai entender muito isso, mas quando a gente é do interior, eu era morar no interior, o gerente do Banco do Brasil, do interior, ele era quase uma autoridade. Ele era uma autoridade tão importante quanto o prefeito. O padre, o gerente do Banco do Brasil e o prefeito. Às vezes o delegado. O que é o gerente do Banco do Brasil? É um servidor. Ele finge que tem alguém ali para dizer que tem um ser humano que está fazendo o bagulho, mas ele não sei de nada, está tudo parametrizado no seu sistema, no sujeito oculto. E nós fazemos filas para as máquinas. Fazemos filas, somos funcionários de sistemas financeiros, fazemos nossos cheques, fazemos pagamentos, sem nem sequer receber fundo de garantia. E é fácil informatizar e eliminar a atividade humana e transferir, ótimo, a eliminação absoluta da atividade humana bancária. Foi talvez o sistema, inclusive no Brasil, é revolucionário, o sistema de uma automação, um dos mais avançados sistemas, e hoje tudo é muito rápido a nível global. Eliminou-se muito rapidamente a atividade humana no sistema financeiro. Mas eliminou-se porque também os clientes assimilaram tarefas que eram dos funcionários. Muitos processos foram eliminados, mas outros processos foram transferidos. Isso é ligação de conhecimento, né? Outra coisa, na saúde, meu corpo é perfeito. É uma bela, maravilhosa, caos. Nosso frágil, nosso corpo não tem, inclusive, quanto mais complexo é o ser vivo, mais frágil ele é. Você pega um bebê e deixa ele sozinho, ele morre. Não é uma vaca que nasce e sai andando, porque ela é menos complexa. Então, nosso corpo é imperfeito. E se nós quisermos durar mais, viver mais e com qualidade, nós precisamos de agregar conhecimento.
Porque ele gasta. Envelhecer é muito complicado. Não é uma coisa simples, e não é um problema só de comportamento moral, eu vou lá, me comporto. Claro que fazer ginástica é fundamental, limpar, lubrificar os radicais livres, fazer uma série de você cuidar, não fumar, etc. Mas isso é um discurso extremamente hipócrita. Se eu fizer tudo isso, não vai adiantar nada. Se eu não tiver ciência e agregar conhecimento. Então, as doenças não podem ser evitadas só pelo nosso design natural. A conquista de querer... Eu ontem estava num drink à noite, e o sujeito puxou o drink e disse assim, que as nossas mulheres nunca ficam viúvas. Todo mundo quer viver, e quer viver mais, viver melhor. E o pior, nós sabemos tudo, como estamos começando a aprender a melhorar a vida, melhorar os sistemas de qualidade de vida. Não é mais homens de cabelo branco, que era uma coisa rara. Só aqui na sala já existiam vários, né? Isso é uma conquista imensa. Agora, terminando de caneta, então, 5 minutos. Então, efetivamente, nós precisamos enfrentar os limites orgânicos das nossas incompletudes, né? Bom, eu vou falar sobre uma ideia que eu acredito que boa parte desses sistemas de tecnológica vão obrigar a fazer é desmontar o sistema de educações corporativos. Por exemplo, quase tudo que os médicos fazem hoje não terá sentido médico. Isso é uma coisa, as coisas para lá. E lá, 90% são evitados. Se eu tiver conhecimento, e isso fazer parte, não de um sistema de peritagem, mas de um sistema de educação e de cotidiano, eu vou para o hospital quando eu não estiver com saúde, ou quando há problemas de complexidade, até porque lá estão as bactérias que são as nossas adversárias, elas estão sendo derrotadas lá. Aqui fora, muito menos é risco nosso ir para lá, né? Óbvio. Bom, então vou pensar agora, vou dar um exemplo da educação, que eu não quero deixar de dizer também os equipes da educação, é possibilidade de religar isso com a educação. Eu vou fechar com a educação de saúde. Nós, os professores, não sabem nada sobre biologia em geral. Professores da área humana, mesmo das áreas tecnológicas, e mesmo quem produz sistemas, muitas vezes, eles precisam dialogar com grupos interdisciplinares ou multidisciplinares. Por quê? Porque nós separamos o comportamento macrofísico, ou seja, quem quer entender a memória, os comportamentos da aprendizagem, pela observação dos nossos sentidos. Daqueles sistemas que os cognitivistas tentaram dizer, não é assim, eu não ativo o meu sistema nervoso só quando eu tenho que estimular o comportamento externo. Ele já está ativado antes. Não, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Nós somos o que nós somos porque nosso comportamento é macro e micro. É nano e em tempo simultâneo. Antes de eu dizer essas palavras, meu cérebro já fez o que tinha que fazer para não saírem daqui da minha boca. E se não fosse assim, se eu dependesse da minha consciência, da minha razão, essa invenção grega que é uma coisa importante, mas limitadora, eu estaria morto num acidente, em risco de um acidente. Eu tenho que tomar decisões em milissegundos. Isso não são racionais. Então, a inteligência não é informação. Quem faz teste de TI pode aplicar no computador que ele vai sempre ganhar. Por exemplo, se você for jogar com um xadrezista no computador, se ele não ganhar de ti é porque o hardware é muito primário. Porque é um sistema de teoria de jogos em sistemas finitos. Você tem probabilidade que chega uma hora que tem fim. A velocidade do computador é 1 bilionésimo de segundo, a 1000 milionésimo. Para mim pensar uma coisa em 24 horas, né? O computador não é nada. O computador em 24 horas pensa algo, se eu pensar em 24 horas, desculpe, eu estou errando, viu que a gente está colonizado? A inteligência e a memória, esses termos que são feitos de uma maneira extremamente irresponsável, a gente replica de forma responsável. Por exemplo, se o processador fazer um computador fazer um processamento de informação em 1 bilionésimo de segundo em 24 horas, o meu cérebro precisaria estar fazendo a mesma coisa, mas teria que ter começado há 300 anos antes de Cristo. Nós somos muito lentos. Como é que eu vou competir com o computador? O computador é computabilidade informacional, processamento elétrico, ele não é bioquímico, e
super diferente. Eu ando muito mais devagar com o automóvel que um avião, eu não vou. Isso não quer dizer que ele é mais inteligente que eu. Se eu conceber memória como um lugar onde eu registro informação que eu não esqueço, isso não é humano. Isso há uma competência. Agora eu tenho uma cooperação simbiótica de uma memória de longo prazo. Eu cada vez menos, eu não sei nem o telefone da minha mulher. Se eu roubo meu celular, eu não sei como ligar para cá. Porque a minha memória, a coisa pior do ser humano é a memória. E se nós ficarmos pensando que memória tem a ver com inteligência, nós estamos pensando em qualquer coisa, vamos menos de um ser orgânico como nós somos. Se nós somos porque nós esquecemos. E aprendemos porque esquecemos. Se nós não esquecermos, a gente não aprende. O computador é burro porque não esquece. Bom, educação é isso. Algo como é possível produzir educação não disciplinar, algo que possa realmente ser redesenhado, né? E isso me parece ser o desafio. Eu acho que o nosso desafio é ser realmente que nem essas senhoras rendeira, paciente, render, que fazem as suas peças de rendas com seus pedacinhos de fragmentos de tecido, juntando coisas que aparentemente são sem sentidos, e elas vão ganhando aquela coxa maravilhosa, aquela peça linda, colorida. Esse talvez, me parece, seja o maior desafio que a gente tem, né? Não vou falar sobre o conceito de inteligência, não vou falar sobre a concepção de memória, porque não vou falar sobre as bobagens de máquinas que pensam, não vou falar sobre inteligência artificial, porque se é artificial ela não é inteligência, não vou falar sobre outras coisas, porque isso faz parte dos nossos tecidos. Nós vamos ter que começar a ligar tudo isso. E se existem produtos realmente que estão sendo encapsulados, nós temos que saber o que está acontecendo em todas as escalas, nós temos que ligar a escala e fazer ligações até estar aqui macrofisicamente operando para o nosso mundo, com aquilo que a gente tem nos nossos sentidos, né? Eu sempre disse, para terminar, os comportamentalistas, né, diziam, olha, existe uma base biológica do aprendizado, e nós esquecemos disso. Existe, mas existe a base não biológica do aprendizado. Eu vou terminar assim com a metáfora do sino, que eu gosto muito. Eu sempre achei muito estranho tocar os sinos. Não sei se ainda existe isso, porque ele vai ficando velho, as coisas mudam. Deve ser automatizado, algum sistema eletrônico, mas tocava o sino na escola. Aí, antigamente era mecânico e tal, tinha aquele pêndulo. Para quem o sino toca? Todo mundo ia na hora, sabia que o sino tocou, tinha que sair todo mundo da sua sala de aula. Então, realmente há uma base biológica do aprendizado. Essa resposta do sino gerou prêmios Nobel. Pessoas que, por exemplo, que acreditavam no Skinner, que efetivamente é pelos reflexos, né? O sistema de reflexos, de salivação, e ele demonstrou que há uma base biológica da memória. Isso é importante, repetição é muito importante para a memória, porque nós somos pessoas que esquecemos. Há também aqueles que pensam nas sinapses, aqueles que pensam que é os neurônios, né? Mas é tudo isso. Por exemplo, para cada neurônio nós temos 10 células glias. Nós não sabemos quase nada do cérebro, e nós só sabemos que é um neurônio. O neurônio é uma computabilidade informacional. Tem 1 minuto e vou fechando. As células glias fazem quase tudo. Inteligência é cada vez mais vinculado ao inconsciente. Memória é cada vez mais vinculada às emoções. Hoje está demonstrado, quer dizer, não é o raciocínio, não é a decoreba, é a emoção que define, de fato, o que eu vou marcar, né? A gente chama de marcador somático, quem definiu isso foi um neurocientista português que atua nos Estados Unidos. Marcador somático marca efetivamente a minha emoção, a minha memória pela emoção, né? E eu não tenho um facsímile, eu não tenho um sistema de recuperação de hardware. E as professoras sabem disso quando elas nos ameaçam na prova, porque o medo é uma emoção aparentemente de angústia. Você sabe que nós temos 2 processos paralelos no cérebro. Nós temos os processos do prazer, tem a ver com as drogas, com o chocolate, com as emoções, etc. E o processo da angústia, do medo e tal, são amígdalas, né, que ativa todo o sistema. É chamado de emoções negativas, mas aparentemente não é negativo, porque se não fosse as amígdalas, a gente não sobreviveria por um ataque com um leão. Ela é positiva, porque ela está defendendo a nossa necessidade de resistir a algum risco. São
sistemas independentes, mas eles são os marcadores. Se eu marco a memória pela emoção negativa, pela angústia, as pessoas sabem que funciona. Só que cada vez que a pessoa vai lembrar, ela vai lembrar o conteúdo, ela vai lembrar aquela porcaria daquele medo, daquela angústia, daquela coisa que ela tinha. Então, há uma necessidade da gente redescobrir, por exemplo, todos esses sistemas que estamos ligados na educação e, quem sabe, começar pela educação uma revolução na saúde, né? Enquanto nós atuamos sobre a doença. Porque sobre a vida a gente ainda não sabe quase nada. Obrigado. Bom, obrigado, Gilson. Então vamos agora ouvir o nosso colega não está. Vamos ouvir o professor Marcos Pimenta, coordenador do Instituto Nacional de Ciências do Carbono. Seu nome? Ciência e Tecnologia do Carbono. Bom, obrigado, Paulo. Boa tarde, gente. Primeiro, queria dar os parabéns aí de volta para toda a equipe por esse evento. Eu acho que esse trabalho que o Paulo e a equipe têm feito são coisas muito importantes aqui no Brasil, é um trabalho pioneiro e realmente, eu acabei de ver aquele livrinho ali da NanoAction, realmente você vê que a nanotecnologia ela envolve questões tecnológicas, questões da área de saúde, questões éticas e questões sociais também, né? Bom, só para dizer então que minha formação, eu sou físico, trabalho com problemas de física da matéria condensada, então essa área de nanotecnologia e saúde não sou muito familiar com ela, mas saúde e medicina é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? A gente, cada dia, de vez em quando a gente perde amigos com doenças, a gente sabe que até o começo do século XX, uma simples infecção matava uma pessoa. Grandes indivíduos morreram jovens, né? Noel Rosa, com 26 anos de idade, com a tuberculose. Se tivesse esperado talvez mais 5 anos, não teria morrido. A gente hoje também tem amigos, parentes, pessoas queridas que morrem por causa de um câncer, que até hoje está aí matando tanta gente. Então, eu acredito que a tecnologia e a nanotecnologia, elas vêm no sentido de tentar melhorar a saúde das pessoas, prolongar a vida, aí envolve questões éticas que eu não sei, assim, embora eu acho que tem um pouco de ficção científica e muitas coisas, mas de qualquer forma todos nós gostamos de ver os amigos com saúde e tudo mais. A gente sabe também que tem aquele velho ditado, né, que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então qualquer remédio, se eu tomar em grandes quantidades, aquilo ali vai acabar matando a pessoa. Então, a gente sabe que qualquer tipo de substância química, partícula, ela pode ser nociva, pode matar e também pode, se for usada na dose certa, pelo contrário, evitar a morte de uma pessoa, curar, sarar, né? Como também qualquer tecnologia tem, né, é uma coisa, infelizmente, é uma coisa inexorável do ser humano, que sempre alguém vai querer usar aquela tecnologia para matar, para destruir, para construir armas, enquanto que outros vão tentar usar aquilo para melhorar as condições de vida das pessoas, né? Então, é uma coisa que eu acho que vem mais do uso da tecnologia e de quem está por trás dos mecanismos de controle do que a tecnologia em si. A tecnologia em si ela pode ser usada tanto para curar quanto para matar. Os nanomateriais têm essa característica de serem partículas muito pequenas e que então penetram, né, na pele, penetram nos solos, depois vão cair na água e certamente podem ter efeitos bastante negativos, né, como a gente sabe, como também muitas vezes cai um caminhão com líquido poluente no rio, mata peixes. Então, agora, por outro lado, também a gente não quer abrir mão também de plásticos, né? A gente vive com materiais, cada um de nós tem equipamentos, computadores e plásticos, que muitas vezes, para aqueles materiais serem fabricados, você precisa de compostos químicos que são poluentes. Então,
a humanidade, ela também, se ela faz uso de materiais e equipamentos, ela sabe que no processo de fabricação existem etapas perigosas, existem elementos químicos que são poluentes, que matam, que são tóxicos, mas que, de certa forma, o que a humanidade faz é tentar, então, desenvolver protocolos e meios de usar aqueles materiais, aqueles insumos de forma segura, né? E, certamente, por outro lado, também a gente vê hoje que os países que detêm tecnologia são países que estão avançados economicamente, que conseguem dar boas condições de vida para o cidadão, né? E os países que vão ser apenas exportadores de commodities, como o Brasil tem então, né, de matéria-prima, minerais e tal, a tendência é que as condições de vida do povo desse país sejam inferiores aos países que detêm conhecimento. Então é claro que os países buscam elevar o nível de conhecimento para que aquilo se reverta no aumento, na melhoria das condições de vida do povo daquele lugar, dos trabalhadores, de todo mundo em geral. E as nanotecnologias, como já foi falado aqui, elas então permeiam todas as atividades do setor, digamos, industrial, todos os setores da economia, de certa maneira, têm algum impacto nisso, e os países que dominarem essas nanotecnologias vão ter uma vantagem competitiva no futuro. O que eu vejo na questão da saúde, né, que ela tanto pode ser usada para desenvolver terapias, remédios, técnicas de diagnóstico que vão salvar a vida de muita gente, também, dependendo da maneira que ela for usada, ela vai matar pessoas. Então, eu acho que o que cabe a nós, especialmente no caso, eu estou me colocando do lado dos cientistas, é estudar esses efeitos, é fazer pesquisas e, como colocado naquele momento, tornar essas pesquisas disponíveis para todo mundo, transparentes, né? Eu acho que cabe a gente isso, porque realmente eu acho que a tecnologia, de certa maneira, é uma coisa que é inexorável, não tem volta. A humanidade, ela vai dominando o conhecimento, vai pegando aqueles conhecimentos, e eu acho que o que cabe à sociedade é tentar controlar, né, as indústrias, os produtores, o governo, então, ter mecanismo de regulação, de modo que aquela tecnologia seja usada, digamos, para o bem, ou para melhorar a condição de vida das pessoas, de todas em geral, e não de uma parcela pequena. Então eu acho muito importante a gente pensar em termos de pesquisar, ou seja, na minha opinião, as respostas para as questões de possíveis efeitos negativos da nanotecnologia devem ser científicas. A gente deve, então, fomentar estudos científicos, fomentar pesquisa, trabalhos que vão tentar identificar as partículas que são tóxicas e as que não são. As que forem tóxicas, se for possível, evitar um contato dessas partículas tóxicas com o ser humano ou com o meio ambiente, de modo que elas fiquem restritas, de modo que elas possam ser usadas de alguma maneira que não cause mal a ninguém, se não, tem que ser banidas, como é o caso do amianto. E também desenvolver protocolos seguros do uso daqueles materiais. Então, na minha opinião, a gente tem que muitas vezes deixar de lado, talvez um lado um pouquinho emocional, e tentar ter uma resposta racional, né? O homem tem inteligência, e inteligência serve para isso, para a gente ter respostas que sejam inteligentes. E, na minha opinião, a resposta tem que ser basicamente em cima de estudos, de pesquisas, de trabalhos, de investigações. Eu concordo que muitas vezes o mundo é movido por interesses capitalistas que muitas vezes assim não deixam as coisas avançarem sem muita precaução, sem muito cuidado. Depois, muitas vezes, a humanidade tem que correr atrás, inclusive com prejuízos em termos de vidas, econômicos. O ideal seria a tecnologia vir andando, vir progredindo paralelamente às questões de segurança. Bom, se
se isso acontece ou não. Acho que esse fórum aqui está exatamente aqui para tentar sensibilizar as pessoas de que existem questões de segurança, questões éticas, sociais que precisam ser tratadas para que aquela tecnologia venha a ser usada ou venha a não ser usada, né? Então, na minha opinião, uma questão muito importante que eu acho é a questão da educação. Como o colega falou, eu acho que basicamente o que cabe a gente é realmente levar esse problema para o grande público, tentando traduzir numa linguagem acessível, mas que sem perda de rigor. Eu acho muito importante que a gente, então, discuta, divulgue, fale para estudantes, para jovens, para públicos de todos os níveis, né? Tanto o público leigo como um público mais público que tenha já algum conhecimento de ciências, porque eu acho que o cidadão, para tomar uma decisão, ele tem que estar bem informado. Então, eu acho que a educação é muito importante, as pessoas têm que estar bem informadas para tomar uma decisão. Então, basicamente, é aquela questão que eu falei da transparência. Eu acho que tem que haver um investimento muito grande em pesquisa de questões toxicológicas e em educação. Bom, eu vou falar agora só da minha experiência. Eu, apesar da minha linha de pesquisa ser bastante fundamental, propriedades eletrônicas de materiais, mas eu tenho coordenado nos últimos anos algumas iniciativas na área de nanotubos de carbono e agora grafeno. Bom, você sabe que o nanotubo de carbono, como a Marquinhos mostrou, é uma fibra de átomos de carbono. Existem alguns estudos que mostram que quando ele é inalado, ele pode, as células que são os macrófagos que fazem a fagocitose das partículas estranhas que entram no corpo, muitas vezes elas não conseguem digerir aquele nanotubo de modo a que ele seja eliminado, então muitas vezes causa uma fibrose que pode vir a provocar inclusive um câncer, né? Então, o projeto que a gente tem aqui no Brasil, uma coisa que a gente estimula é que haja pesquisa desse tipo de coisa. Então, tem alguns grupos no Brasil que estão fazendo pesquisas, especialmente usando camundongos, ratos, peixes, para ver como que esses nanotubos, então, eles, quando um rato inala, ou quando aquele é injetado na corrente sanguínea, em qual parte do corpo, se vai para o pulmão, se vai para o cérebro. E existem muitos estudos, e no mundo inteiro tem muitos estudos também. Então é uma área de pesquisa que apesar de nova, é uma área que está crescendo bastante. E o que acontece é que, assim, eu acho que muitas vezes você falar que nanotubo e as peças é trocar 6 por meia dúzia, eu acho que está muito cedo para a gente falar isso ainda, sabe? Eu acho que existem muitas formas de carbono, de nanotubos de carbono, algumas até podem vir a aparecer, outras não, depende se eles estão juntos ou não. E o que acontece é que realmente, se algum tipo de material de nanotubo de carbono tiver uma propriedade semelhante à do amianto, esse pode ser usado, mas eu acho que só assim para dizer nanotubo e amianto trocar 6 meia dúzia, eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que a gente pode até ser que no futuro a gente venha a concluir que seja, mas eu acho que no momento pode ser algum tipo, pode ser, né? Mas, então é só para a gente assim, relativizar um pouquinho esse tipo de comentário, porque também a gente sabe que, por exemplo, agora tem um grupo lá na UFMG que está fazendo vacinas para nanotubo de carbono. Então todo mundo sabe que hoje, em geral, quando você faz vacina, você tem que usar um vírus para inocular uma célula para fazer uma vacina. Estão fazendo vacina agora com nanotubo de carbono. Depois, então, o nanotubo ele não fica na vacina, ele está ali só para estimular a fabricação da vacina. Então, tem várias aplicações que podem ser muito boas, podem ser importantes. Então, a gente tem só que tomar cuidado e educar as pessoas e dizer que qualquer tipo de tecnologia, ela tem que ser bem investigada, os possíveis efeitos negativos. Tem que haver uma ampla divulgação para que depois as pessoas, o cidadão comum, possa
decidir, né, via seus representantes, se aquela tecnologia tem ou não que ser regulada, tem ou não que ser proibida. E, então, é só para dizer que esse grupo que a gente coordena, existe pessoas trabalhando com a produção desses materiais, e esses materiais que são produzidos, existe um outro grupo que está trabalhando também com pesquisas em termos de possíveis efeitos tóxicos, né? Tem um grupo lá no Rio Grande do Sul, na FURG, Rio Grande, que trabalha em ambientes aquáticos. Existe também grupos lá em Minas Gerais que estão trabalhando sobre possíveis efeitos em ratos, em inalação de anoturos. E o meu recado aqui é que a resposta para esse tipo de questão tem que ser científica. Tem também aqui o Guilherme, também, que tem trabalhado muito com essa questão, tem se preocupado com essa questão, e agora parece que até vai querer trabalhar no grafeno, que é um outro tipo de material. Eu já não sei se a gente pode mais dizer que é nanotecnologia, que são materiais bidimensionais, são folhas. Muitas vezes são folhas grandes, mas com uma espessura de um átomo. Aí a gente nem sabe mais que pode falar que se trata de nanotecnologia, mas são materiais bidimensionais. Tem uma outra família de materiais que está surgindo, que tem uma série de aplicações e que também podem vir a ter efeitos nocivos. Acho que foi o Paulo mesmo que me mandou um retrato, onde um grafeno é uma lâmina afiada que inclusive pode cortar uma célula em duas metades, né? Então, é o tipo da coisa que a gente, o nosso papel, né, especialmente o meu papel coordenando essa rede, é estimular ao máximo pesquisas e concordando com o fato de que esse tipo de material só pode ser industrializado e chegar ao mercado se a gente realmente comprovar que aquilo não tem nenhum efeito nocivo, né, para o trabalhador, depois para a pessoa que vai usar, e também quando aquele material virar lixo, vai cair no ambiente, também não vai ter nenhum efeito nocivo. Então, a gente tem trabalhado para isso e, bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer e estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Marcos. E nós temos, então, um tempo aqui para que a gente possa continuar o nosso debate. Aqui, pelo menos até as 5h30. Está previsto aí no folder que eu deveria, aqui às 5 horas, começar a falar em cima do encerramento, né, dessa atividade, documento referente à nossa rede. Bom, dado aí todas essas últimas atividades, eu pude produzir esse documento, mas eu discuti com algumas pessoas, nós temos algumas ideias a discutir com os colegas, que podemos começar hoje e amanhã à tarde nós teríamos a tarde para fazer isso também com todos que aqui estiverem. Amanhã de manhã nós teremos primeiro às 9 horas a contribuição mais uma vez do nosso colega Jair Hanson, junto com o Steve, que irá fazer a tradução consecutiva para a gente, se for necessário, das questões relativas à regulação nos Estados Unidos sobre a questão dos alimentos. Tá? Então nós temos a atividade primeiro do Jair, depois vem o Monserrat, tá? Que é o coordenador dessa rede de nanotoxicologia. Então essas são as duas atividades no período da manhã, e no período da tarde nós teríamos uma reunião nossa aí para discutir o que a gente pode escrever e publicar a respeito das nossas pretensões para os próximos 10 anos. Tá? De forma que podemos começar agora. Quem quiser fazer pergunta para a Arline, para o Gilson, para o Marcos Pimenta, Sebastião, aqui para sair na fila. Boa tarde, para quem não me conhece ainda, sou Sebastião, sou do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, também professor da Rede Municipal de Ensino do Rio, Caxias, e membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Então,
Portanto, minhas questões estão um pouco ligadas a esses espaços de atuação, né? Depois, gostaria de solicitar, se pudesse, a rede, até uma moção de apoio à rede municipal do Rio de Janeiro em breve, sem negociação, só pela negociação de cargos e salários lá. Mas, de uma questão que é muito particular, mas se já tem estudos também relacionados a nanotecnologia como meiose. Você me mostrou com mitose, né? Mas meiose, que tem a ver muito com a parte da reprodução humana e de outros seres vivos. Mas isso é uma questão mais particular. Mas na questão mais geral, né? Pensando esses 10 anos para frente também da nanotecnologia e pensando a noção de injustiça ambiental, que aqui no Brasil tem 12 anos da criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né? Que foca justamente nessa distribuição desigual de riscos e danos do processo de desenvolvimento sobre populações mais pobres, marginalizadas, né? O que a gente percebe aqui nas discussões é que, frente à nanotecnologia, a gente parece ter um cenário otimista de nanorregulação, no sentido que a regulação é tão pequenininha que seria uma nanorregulação. Mas, deixando de brincar, muito provavelmente, né, até o que o Budi também me ajudou a pensar na fala dele, a gente vai ter um cenário futuro uma boa parte da população sofrendo os impactos da nanotecnologia, uma parcela muito pequena usufruindo de alguns benefícios disso, né? E aí você é uma nova geração de riscos sobre os quais, de novo, as populações que estão submetidas a esses riscos não têm poder de decisão se querem enfrentar esses riscos ou não, né? É diferente daquela situação passada, se escolhesse se queria atravessar uma ponte quebrada ou não, né? E aí, o professor, não guardei o nome, né? Estou falando aqui do Marcos, né? Lembrando o Gilson, né? Lembrando a questão do papel da educação também nesse processo, né? Não resolve, né? Mas o sistema educacional hoje, de fato limitado, disciplinar, etc. Então, como é que, como Renanossoma, vocês podem estar fazendo pontes para a gente poder estar criando uma ação mais centrada, pelo menos em algumas redes de ensino, espaços formais e não formais. Por exemplo, eu lembro lá do professor Heitor Scalambrini, da Universidade Federal de Pernambuco, né, com articulação antinuclear, todo o trabalho que tinha de uma espécie de exposição itinerante que o professor Alexandre, até conversando com ele, né? E eu acho que em termos de nanotecnologia, né, essas maravilhas e incertezas como tem na história em quadrinhos, acho que seria muito interessante se pudesse, através de mecanismos de financiamento, pesquisa, educação, né, tentar se produzir algum tipo de material itinerante, que pudesse recorrer museus, escolas, né, e de alguma maneira também através dos mestrados profissionalizantes em ensino de ciências que se tem hoje, e tentar ir se construindo materiais que possam ser utilizados em redes municipais de ensino. Eu falo pela rede do qual eu participo, né, na Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias, que é uma cidade que sofre uma série de injustiças ambientais e que tem um campus no INMETO que está recebendo pesquisas, né, investimentos para melhorar processos produtivos em nanotecnologia. Então, sei que até o que eu comentei aqui ainda é um pouco vago, de certa forma, mas a educação formal e não formal como um caminho para também tentar se evitar injustiças ambientais futuras, inclusive usando esse termo, eu acho importante. Obrigado. Valeu, Fernanda. Sai na fita. Queria fazer, na verdade, uma pergunta para a Aline, de uma questão que você colocou que, enfim, me chamou a atenção, que para além de todas as questões toxicológicas, você coloca também uma parte das questões mentais e psíquicas relacionadas a nano, mas eu diria que essa questão do estar o tempo todo vigilante, ser o tempo todo vigiado, ela é muito mais geral hoje no mundo do trabalho, não só relacionada ao nanotrabalho. E aí eu queria te colocar uma pergunta assim,
tem algum espaço para a gente pensar um otimismo nessa relação tecnologia-trabalho e que espaço é esse para pensar com algum otimismo ou não, diante dessas questões toxicológicas e ainda mentais e psíquicas e tudo mais? Tem mais? Não mais? E aí? Eu queria fazer uma pergunta para o Gilson. E depois fazer uma sugestão para a renovação. Para o Gilson, como está o trabalho que está desenvolvendo a sociologia clínica com a questão dos exoesqueletos? Você não trouxe nos slides que costuma trazer, foi curioso de saber isso. E a questão da renovação, ele tinha sugerido a questão da itinerante, eu acho interessantíssimo. A renovação não foi pensada para divulgar, digamos assim, não foi pensada nesse propósito. Mas acho interessante ter alguma iniciativa nessa direção, já que a gente percebe que há um déficit nas escolas e há um déficit na imprensa de conhecimento adequado a respeito. A gente pode pensar nesse sentido da morte itinerante e na informação de material para já visando a imprensa, visando a imprensa nativa e a imprensa convencional para entrar nesse ambiente, inclusive quando colocar autores da renovação para falar um pouco mais sobre nanotecnologia e reportagem da imprensa e tudo mais. Não, eu só queria dizer ao Diego que nós, da rede, fizemos, quando teve um edital do Ministério de Ciência e Tecnologia, Departamento de Popularização da Ciência e Divulgação da Ciência, aberto a possibilidade de projeto nesse estilo, nós entramos e ganhamos um. De 2006 a 2009, de novembro de 2006 a abril de 2009, nós fizemos uma série de Darwin, etc., de atividades que era virtual e presencial. Esse programa que nós temos aí, 200 programas, foi parte disso daí, até o número 100, parte disso daí. Então, nós temos algum tipo de ação nesse sentido. Precisamos incrementar mais e precisamos de recursos para isso. Steve. Sí, muy brevemente para la doctora Courtney. He leído este mismo estudio de Lynn Reagan sobre el costo para hacer pruebas de nanomaterias. Y yo creo que con el desarrollo del diagnóstico nanotecnológico se puede rebajar mucho y rápido el costo de hacer estas pruebas, en primer lugar. Y segundo lugar es que hay que exigir por la ley la entrega de datos por parte de las empresas para tener una línea de base para asesorar el destino y el tránsito de los nanomateriales. Yo veo es como un desafío, pero no un desafío tan fuerte como usted ha dibujado. Gracias. Bom, não mais? Vamos fazer corta para mim? Bem, em relação à questão da educação, como a gente já tem algumas iniciativas, mas a gente faz um trabalho de formiguinha frente à propaganda pacificante das maravilhas, né, da nanotecnologia que existe hoje na imprensa, nos meios de comunicações mais poderosos. A gente já deu curso, por exemplo, coordenado pelo Paulo para a BUESP, que é o Sindicato dos Trabalhadores aqui do Videomédia em São Paulo, temos 3 vezes curso lá. A nossa história de quadrinho, número 1 principalmente, que é o conceito mais básico de nano, a gente já distribuiu para algumas professoras de curso secundário, eles têm usado em algumas escolas, mas é realmente um trabalho de alcance bastante limitado. A gente tem que pensar realmente em mecanismos de fazer essa coisa um pouco mais ampliada, né? Eu não acredito que seja impondo alguma matéria para discutir isso,
né? Eu acho que isso é bobagem, até porque a tecnologia é uma coisa absolutamente transversal. Ela teria que entrar com uma prática mesmo de trabalho, e essa coisa deve ser incluída em todas as matérias, discutida. A Tânia acabou de sugerir, inclusive, que a gente fizesse uma cartilha para o pessoal de nível de grau,